Você já sabe que precisa ter uma relação próxima com os filhos, que já não cabe mais aquele autoritarismo de outrora. Não dá mais certo a gente ficar só gritando e achar que a gente vai ser obedecido. E agora tem esse negócio de ter que respeitar os filhos também. Mas nós também não queremos perder nosso lugar de autoridade. Se você está meio perdido nesse lugar, ou como achar esse meio termo entre o autoritarismo e a permissividade, vem comigo. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, apaixonada pelas relações parentais, tenho 4 filhos e estou aqui para ajudar a facilitar a sua vida, a encontrar um caminho muito mais leve com seus filhos nessa linda missão que é educar, cuidar e guiar. Eu sempre digo que com as mudanças sociais nós ficamos meio perdidos com o nosso lugar de pai e mãe. Antes éramos muito autoritários e esse lugar não era questionado, era assim e pronto. Depois passamos para outro extremo, do amigão, aquele que não pode brigar, que não pode contrariar, não podemos mais bater nem castigar. Aí vem a pergunta, então como é que eu vou educar meu filho? Qual é mesmo o meu lugar de pai e mãe? Tivemos inclusive pessoas que defendiam que não existisse mais hierarquia nas relações familiares. E agora, como é que a gente faz? Primeira coisa que precisamos ter muito claro é que temos sim a função de autoridade e não podemos nunca perder esse lugar. Se a gente perde esse lugar nessa relação, é muito complicado. É como se fôssemos um grande navio, em que toda a tripulação é importante, mas alguém precisa conduzir. Assim como um time de futebol. Toda a equipe é fundamental, cada um tem o seu papel, mas nós temos o técnico para dar as coordenadas. Esse é o seu lugar de autoridade, pai, de guia, mãe. Tenha muita clareza sobre o seu papel e não deixe isso nunca se perder. Mas aí falamos sobre respeito aos filhos. Ué, não era o contrário? Não eram os filhos que respeitavam os pais? E quando a gente fala sobre respeitar os filhos, muita gente confunde isso com permissividade. A permissividade pode inclusive ser considerada um descuido, sim, e desrespeito com as crianças. Você pode ser firme e gentil e respeitador. É possível, gente, dar certo. Mas entre ser amiga e ser autoridade e referência, escolha a segunda. Se você cultivar uma relação respeitosa que consiga ouvir e entender seu filho, maravilha. Mas sim, em algumas situações vamos ouvi-los, respeitá-los, mas precisaremos ser firmes e dizer que não. O amigo pergunta: fulano, você quer tomar banho? Quer ir ao aniversário da vovó? O pai e a mãe já vai dizer: nós iremos tomar banho para ir ao aniversário. Você não tem opção nesse caso porque é importante que você esteja presente. Entende a diferença entre o amigo e aquele que dá a direção? Mas você, criança, pode escolher sua roupa, pode escolher o brinquedo que vai levar para o banho. Como é que a gente exercita então essa autoridade, esse lugar? A gente precisa saber, ter muita clareza disso, ser firme, mudar a entonação de voz, o que é diferente de gritar. Olhe nos olhos da criança, deixe para ela de uma maneira clara quando não há outra opção. Ele pode escolher entre fazer reclamando ou respirar 10 vezes e ir fazer também. Entendem? Os nossos filhos precisam que a gente não se perca do nosso lugar, porque eles não têm condição ainda de serem dirigentes dessas relações e que nós é que precisamos conduzi-los. É por isso que nascemos em uma família com adultos responsáveis. Nosso papel é sim de conduzir, guiar e mostrar. Isso traz segurança, proteção, limites, porque ficar nesse lugar de autoridade é tão importante. Porque os limites são importantes. Limites falam de amor e segurança. Limites impedem que as crianças se machuquem fisicamente e emocionalmente. Limites trazem segurança. Limites dão às crianças e adolescentes condições de lidar com as suas dificuldades e frustrações e desenvolvem inúmeras
inúmeros recursos psíquicos que essas crianças vão levar para a vida toda. Se imagine em um prédio sem guarda-corpo. Lá no alto, qual a sensação que a gente tem de medo, de insegurança? Pois é, esse guarda-corpo, esse parapeito que está ali é o que nos dá limite, é o que impede que a gente tenha uma tontura, por exemplo, e caia dali. Essa também é a sua função como pai e mãe. Filho, você vai só até aqui. Se o seu filho quiser parar de estudar, muito provavelmente você não vai deixar, né? Você é esse limite. Você vai tentar ouvir, entender, conversar, explicar e buscar um caminho para reverter isso. Mas muito provavelmente você vai dizer: essa não é uma possibilidade aqui em casa. Você só vai até aqui. De alguma maneira, essa entidade, pai e mãe, se perdeu. E até pior, em algumas situações até desapareceu e virou uma relação de igual para igual. Eu já vi casos em que a mãe passa correndo atrás do filho com uma vassoura na mão para bater, daqui a pouco passa do contrário, o filho correndo atrás da mãe e a mãe gritando que não quer conversar. Entende? A gente perdeu esse lugar e essa relação virou de igualdade. Só que essa igualdade não existe porque nós não somos iguais e não ocupamos lugares iguais. Nossa função é uma e a função dos filhos é outra. E perder esse lugar de autoridade geram os grandes embates, geram as disputas de poder. Por que quando a gente tem esse lugar bem certo, não existe essa possibilidade de disputa? Porque você sabe o seu lugar, você é pai, mãe, educador e tem clara a sua posição e não vai disputar com filho nenhum. Quando começa essa disputa de poder, algo desrespeitoso vai se instalar e é preciso retornar e dizer de maneira firme que aquilo é algo inegociável. E isso nós não vamos discutir, meu filho. Eu já expliquei o motivo. E você pode até pedir para ele repetir que é uma coisa que dá muito certo. Peça para a criança repetir. Por que você não vai poder fazer essa atividade? O que eu lhe expliquei sobre isso? As crianças e adolescentes não têm condição ainda de lidar com esse comando. É para isso que a gente existe, para dizer que eles só vão até aqui, que isso não se faz, que não é assim. Imagine, você vai em um supermercado com um filho pequeno, eles ainda não sabem que tem que pagar para levar, ele pega uma balinha, um bombom e começa a comer. Você vai parar aquela criança e você vai explicar para ela que existe um limite em relação àquilo, que aquilo não pode, que não pode bater nas pessoas, que não pode desrespeitar, que ele não pode escolher parar de estudar, que não pode pegar algo sem pagar. Então, nosso grande desafio como pais é sim, a gente ter uma relação próxima, respeitosa, de amizade, de amor, de conexão, mas além disso, a gente conseguir manter nosso lugar de autoridade, a nossa hierarquia. Não dá pra gente abrir mão disso, sob pena de criarmos crianças inseguras, com falta de noção de limites, proteção e amor. E a dica que eu queria dar para você, pai e mãe, é para olhar dentro de você. Como que tá esse seu lugar nas relações familiares? Você consegue ter clareza da sua autoridade de maneira objetiva, de maneira firme? Não é uma autoridade lá do lugar do autoritarismo, mas de um lugar de orientação, de firmeza e gentileza, de dizer o que vai acontecer agora sem titubear. E ao mesmo tempo podemos cultivar esse outro lugar de amigo, de proximidade, de ouvir e de conversar. Olha para dentro de você e veja qual dos papéis você tem exercido mais. Qual está precisando ser fortalecido? É o de autoridade ou é o de amizade? Veja aí e cultive e fortaleça o que precisa ser cuidado. Assuma seu lugar de pai e mãe com firmeza e tranquilidade. Entenda a importância disso, que as disputas de poder vão diminuir e as relações familiares vão ficar mais tranquilas. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e me siga nas outras redes sociais. Conhece outra mãe, outro pai, educador que está meio perdido nessa relação, nessa hierarquia? Manda esse vídeo para eles. Ajude também outras famílias. Um beijo, gente. Obrigada.